você ver as lições que a gente tira até o momento, né? Até o momento dessa guerra, Ricardo. Para você, o que mais te impactou? O que você, se você fosse falar, olha, eu acho que isso aqui é fulcral, isso aqui é decisivo. Né? Na tua visão, e eu queria a visão do Dr. Rodolfo também, como é que você está vendo isso? O que você está achando que foi mais assim, disruptivo nessa guerra da Ucrânia? Assim, os russos são de manual, né? Eles são doutrinários. Eu acho que os russos eles são bons porque você não pode desprezar a experiência, não pode desprezar a história militar, os ensinamentos, né, da história militar e da geopolítica que você emprega na doutrina. Você falou um negócio que aqui no Brasil nós temos um problema sério. Se você pegar eu e você temos mais ou menos a mesma idade, né? E a gente pegou um Brasil nos anos 80 com uma indústria bélica com uma capacidade incrível, né? A gente fica olhando aí Índia, Coreia, né, Irã fazendo coisas que nos anos 80 nós fazíamos e fazíamos melhor. Por quê? Porque a indústria de defesa, né, não cabe numa economia liberal. Aliás, a indústria de defesa dos Estados Unidos, né, os Estados Unidos tratam a sua indústria de defesa muito longe da economia muito liberal. Eles a protegem, fazem investimento. Vocês veem que eles dão dinheiro para fazer pesquisa. Então, a primeira coisa que me chama a atenção é a capacidade russa, de manter hibernando uma indústria de defesa que podia ser reativada a qualquer momento. Veja bem, eles reativaram a indústria deles em outubro. E em março esses caras estão produzindo. Outubro. Em março produz. Se você for colocar, são 6 meses. É muito difícil isso. Você vê agora, você já tem indústria pronta no Ocidente, você tem indústria pronta, mas retomar a linha de produção de determinados artigos pode levar até 1 ano. Olha só a diferença. Essa é a primeira grande diferença. Indústria de defesa. Indústria de defesa ela não está coberta pelas regras do OMC. Você pode fazer compras direcionadas, você pode fazer o que você quiser. Aqui no Brasil a gente faz licitação, faz um monte de coisa para comprar materiais, por exemplo. Eu acho assim, o sonho do Exército era comprar o Centauro 2, eu acho ótimo. Não é a melhor versão do Centauro. Mas, por que não produzi-lo aqui, comprá-lo em maior quantidade, produzir aqui? Sim. Por que não investir na Avibraz, na produção de... Nós não temos sistema de defesa aérea. Ponto. Não temos. Não temos sistema de defesa aérea, não temos artilharia de campanha de mísseis, não temos esse tipo de artilharia. Então é fulcral, isso é fundamental investir na indústria da guerra eletrônica. Né? A nossa guerra eletrônica, né, tem que ter coisas mais importantes do que ver urna. Né? Nós temos outras coisas muito mais importantes do que isso, né? Que é a questão que para mim é fundamental, que é os ataques de hacker, porque isso lá na Ucrânia, né, na guerra da Ucrânia, toda hora está acontecendo, milhares de ataques diários, né, ataques e contra-ataques. Então, você ter uma indústria própria com capacidade de produção local, vocês veem, os Estados Unidos estão preocupados, chegaram a uma conclusão, que eles dependem dos chips de Taiwan para o avião continuar funcionando, e, que é pior, para o liquidificador funcionar, para a televisão funcionar. Então, coisas dos mais simples, eles precisam de chips. Então, você tem uma indústria de chip, que é a indústria de defesa, você trabalhar com a indústria química para produzir os explosivos, os blindados. Poxa, nós agora que estamos aqui com um blindado, o Leopard 1, por que ainda não foram tomadas providências? Nós construímos o Osório, construímos o Caxias, né? Tentar de novo, nós temos o IME, né, que é a melhor escola de engenharia da América Latina e uma das melhores do mundo. Por que não investir no IME para produzir projetos e, junto com a iniciativa privada, com o financiamento do governo, nós produzimos materiais... Só lembro a vocês que a Turquia levou 10 anos nesse processo. E a gente está vendo os resultados que a Turquia está obtendo. Né? Nós temos, por exemplo, uma indústria aeronáutica de ponta. Por que não explorar mais esse segmento defensivo? Lembro, né, que no passado nós queríamos vender a parte militar. Um absurdo. Nós não temos estaleiro. Hoje, você sabe que o problema da Marinha, vamos produzir uma fragata de 5.000 toneladas.
lança mísseis com tais e tais características. O problema, achar um estaleiro que se faça isso. Segundo, uma tecnologia construtiva que nos permita eficiência suficiente de construir a um bom preço. E ter os armamentos para colocar dentro, produzidos no Brasil. Porque se você depender do fornecimento lá fora, nós não vamos ter. Isso é necessário. Então, primeira coisa, indústria de defesa, A2AD, artilharia de mísseis. Nós podemos. A outra coisa que me chama a atenção, nós fazemos. Tem um texto lá só sobre isso, né? A conscrição universal e o serviço militar obrigatório. Os russos nunca pararam com isso. Nunca. Nem a Ucrânia, diga-se passagem, né? Nem a maioria dos países do leste. É importante. Nós fizemos um sistema misto. Nós incorporamos pouca gente, porque a necessidade hoje é menor. Mas temos que investir melhor na formação do soldado. Você vê, o soldado russo reservista, ele leva 16 semanas, ou seja, 4 meses, para voltar em condições de combate. Eu participei de um exercício de mobilização em que 30 dias, né, a gente não conseguia nem botar o cara em forma direito. Então, é uma coisa que precisa ser pensada. A mobilização nacional, o serviço militar obrigatório, e aquilo que eu estou falando, né? Engenharia militar. Nós precisamos investir em ciência, tecnologia e engenharia, né? A Vibraz está passando por essa situação, é impensável.